Multidão de mortos, capítulo 4. Soldado ferido. Valdenilson. Eu disse que viria. Gritou Breno ao avistar seu amigo. Foi surpreendido por aquela voz familiar. Vá embora, deixe-me aqui. Retrucou o companheiro. Ele estava sobre uma estrutura, sentado e olhando a multidão de zumbis em volta dele. Entregue aos pesares e desânimos do seu viver. Horas antes, estivera submerso em um dilema interior. Deveria se lançar no meio da multidão e tornar-se parte dela ou se devia tentar a sorte de sobreviver. De pé olhava a multidão como um espelho e via nela todos os seus pesadelos, perdas e desgraças semelhantes. Questionava-se quanto à dor que sentiria ao se juntar aos mortos, enquanto lhe reavia a consciência dos momentos felizes que viverá até então, das vezes que chorara, que privilégio. Chorar era algo que não conseguia mais, depois de sorver, repetidamente, dos barris do desespero e inalar a torpe fumaça da descrença. Era uma espécie de ser ou não ser, que o atormentava a ponto de entregar tudo e aliviar sua dor na morte, o que considerava um descanso para seu turbado espírito. Contudo, no momento em que fechou os olhos e decidiu desistir da razão, alguém apareceu. Não via mais valor na vida, seu maior desejo era ficar ali, parado, imune às mudanças do tempo. Mas, a voz da amizade ao bradar traz lucidez aos cativos e liberta os oprimidos pela realidade. Não desanime, não vou te abandonar aqui. Você deve vir comigo, enunciou Breno, aproximando-se. Devo? Eu perdi tudo, nada me resta. Valdenilson fez uma pausa. Estou atolado até o pescoço nesta tragédia. Sobreviver para quê? Para ser morto amanhã? O pessimismo o fazia resistir à salvação. Este é um mundo de perdas, amigo. Respondeu Breno, tentando convencê-lo. Todos nós perdemos grandes coisas, mas isso não é um pretexto para desistir da vida. Breno exercia suas forças contra os perigos do embate direto. Lutando contra a multidão dos zumbis, no meio da rua, demonstrava bravura, por mais que seu amigo apenas estivesse atento à sua insensatez. Por que faz isso? Eu já disse para ir embora, exclamou Valdenilson, expulsando o teimoso jovem, ao apontar-lhe uma espingarda. Teria coragem de atirar contra o próprio amigo? Você não quer vir comigo, não é? Não quer sobreviver? Retrucou Breno. Então morreremos juntos. Nós não perdemos tudo. Ainda temos um ao outro. Isso é patético. É uma burrice absurda se sacrificar por mim. Respondeu o outro, expressando soberba. Não é burrice, se eu morrer lutando. Murmurou Breno, disparando contra os zumbis. Era incrível. Breno estava mesmo determinado a dar sua vida pela salvação de seu amigo. Não iria abandoná-lo, pois o amava como irmão e nem tampouco sairia dali sem ele. Valdenilson tinha um dilema maior em suas mãos. Não se tratava dele se juntar à multidão, porém se permitiria que os mortos tragassem aquilo que ele ainda tinha de valioso, o seu amigo. Era um turbilhão de sentimentos e sensações à flor da pele que ele se via tão sensível ao ponto de ceder. Elias, vamos ao trabalho, enunciou Breno ao pular as cercas do fundo do quintal, seguido por seu companheiro. Por aqui, podemos sair logo pela rua sem sermos vistos, articulou Elias, pegando um atalho. Os dois adentraram em um quintal tomado pelo mato e pela presença de lixo. Caminharam cuidadosamente até o recinto, uma humilde casa sem sinais de habitação. Subitamente 2 zumbis saíram ao encontro deles, os antigos moradores do lugar. Breno derrubou um deles no chão, matando-o com seu facão. Em seguida, Elias empurrou o outro na parede e desferiu um brutal ataque com a lâmina que trazia consigo. Entraram, por fim, na casa. Encontraram mantimentos cruciais para a sobrevivência. Breno colocou em sua mochila, a qual carregava nas costas junto à pequena espingarda, tudo o que pôde pegar, desde pacotes de arroz até fósforos. Enfim, os zumbis foram, em algum momento, os donos daquela residência. Olha que belezinha, disse Elias, mostrando uma espingarda cartucheira. Eu fico com ela. Disse em seguida. Sim, uma beleza mesmo. Precisamos encontrar mais. Respondeu Breno. Pulando o muro da residência, eles deixaram o local, sendo vistos,
porém, pelos terríveis mortos. Breno, a casa daquele velho, o Sr. Manuel, lá tem o que precisamos. Sugeriu Elias a respeito do armamento. Você está certo, vamos verificar. Respondeu o jovem. Então, os dois correram na direção que os zumbis estavam. Com muito esforço e resistência, usando os facões, abriram caminho e entraram na casa que pretendiam. Os zumbis os perseguiram. Havia mortos no interior da casa também, os prováveis moradores. Enfim, a visão que os assombrou. O velho Manuel, outrora homem de bem e dono de um carisma incomparável, havia se tornado um fenecido, mas antes disso tentou resistir com poder de fogo. Por isso, antes de ser mordido, tinha colocado as armas sobre sua tutela. Vamos limpar isso, disse Breno, com pesar. Breno conhecia aquele senhor de barba grande e olhar vazio, agora irreconhecível, como todos os outros. Não há outra solução, observou Elias. Um tiro foi suficiente para estraçalhar o crânio do algoz que, descontrolado e sem nenhuma veia de racionalidade, tentava atacá-los com todos os seus artifícios de um furor irracional. Ele era como a multidão, como os mortos, apenas mais um. Todos agiam da mesma forma. Queriam destruir vidas para se alimentarem das tragédias de suas pobres vítimas, as quais tinham que carregar a dolorosa maldição de, além de perderem a vida, transformarem-se nos mesmos que lhes comiam a carne. Era um inferno monótono com o final contado. Caído, pintando o chão com o fresco sangue, morreu pela segunda vez. Em suas mãos, alocadas aos ombros, estavam as cruciais ferramentas para a sacra sobrevivência dos rapazes. Armas de fogo. Dando cabo dos mortos que estavam ali, eles pegaram as armas. Cerca de 3 espingardas, 2 cartucheiras e uma bate-bucha. Agora teriam de fugir, mas como? A frente da casa estava tomada, onde os indesejados, além de destruírem o bloqueio na porta, agora passavam a adentrar na mesma residência. Não vai dar tempo, vamos! Bradou Elias, subindo na escada para o telhado. Tinha pressa, pois sabia o perigo que os dois corriam perante aquela vasta multidão, formada por cerca de 35 mortos-vivos. Merda! Exclamou Breno, em desespero, a respeito da situação, pois os mortos agarravam os seus pés, impedindo que ele pudesse subir. Os seus olhos estavam atemorizados e repletos de pavor, ao contemplarem aquelas feições sem vida. Elias, com sua espingarda, tentava livrar a barra do companheiro, atirando nos expirados, o que deixava a situação ainda mais desesperadora. Os barulhos atraíam a atenção de todos que estivessem por perto, quer vivos quer mortos. Eles não podiam dividir a escassa probabilidade de sobrevivência que haviam adquirido com aqueles armamentos. Em dado momento desta peleja, um milagre aconteceu. Breno conseguiu se livrar daquelas mãos frias que puxavam suas calças. Eles estavam prontos para devorar suas pernas e, consequentemente, sua alma. Ambos, no telhado, com as mochilas e armas nas mãos, perceberam, enfim, que a liberdade era naquele momento um conceito limitado, pois se quisessem ficar vivos, teriam que estar presos. Valdenilson não queria resistir, mas não poderia, de maneira alguma, deixar aquele idiota morrer sobre o pretexto de sacrifício. Seria mais uma perda lastimável. Tudo bem, respondeu o jovem, empunhando a espingarda, disparando contra os zumbis e dando cobertura ao nobre amigo. Eram dezenas de zumbis. A espingarda que ele tinha era de difícil manuseio. Tinha que ser recarregada manualmente a cada disparo. Bom saber que está de volta, soldado, expressou Breno, enquanto também disparava contra os malditos. Com a arma descarregada e tendo que matar dezenas de zumbis com o facão, Breno tinha o corpo invadido pelo cansaço. Apesar da árdua batalha, os dois não desistiram, até que, enfim, livraram-se das terríveis garras da maldição. Dezenas de cadáveres nas ruas. Apenas 2 homens vivos na comunidade inteira, aparentemente. Poderiam agora aspirar, por um período incerto de tempo, um pouco de segurança e paz. Uma porca paz exterior, enquanto travava-se uma guerra brusca no interior de cada coração. Breno e Valdenilson se conheceram ainda no ensino fundamental,
mas nem eles mesmos lembravam com exatidão o dia do triunfal encontro. Ambos eram colegas de classe. Aproximando-se aos poucos, viram uma inigualável amizade tomarem conta de seus corpos. Eram irmãos, não de sangue, mas de alma. E no mundo dos poetas as almas valem mais do que qualquer tipo de laço sanguíneo. Quando se encontravam no intervalo da escola, às vezes, costumavam jogar partidas de xadrez, ciência não dominada por Breno, mas que lhe foi passada por seu amigo e professor no tabuleiro. Era, ainda ali, uma gigante amizade, com algumas falhas, de certo, pois eram seres imperfeitos. No entanto, ela se intensificou ainda mais no ensino médio, onde começaram a compartilhar medos interiores e a se ajudarem mutuamente, inclusive na fé. Breno falará um pouco da Bíblia para seu amigo, ciência que este não conhecia, entretanto, que lhe foi passada por seu amigo e irmão na vida. Mas agora, eles que não jogavam mais xadrez, eram ameaçados pelas terríveis peças da escuridão que lhes cobria. Ambos eram peões lutando contra torres e reis que poderiam erradicá-los do tabuleiro, mas persistiam, mesmo sendo peões e com a fé balançada no cenário. Tem alguma noção de como podemos sair daqui? Perguntou Elias, em pé, olhando o povoado por cima do telhado. Rapaz, a situação é complicada. Estamos num mato sem cachorro. Aludiu Breno. É de arrombar que, depois de tudo, tenhamos que ficar presos aqui. Declarou Elias. Os disparos que você efetuou chamaram a atenção de mais deles, e de certa forma, conseguiu agitá-los ainda mais. Revelou Breno. Eu sei, mas eles ajudaram você a subir aqui. Acrescentou Elias. Muito obrigado por efetuá-los. Agradeceu o outro. Talvez nós possamos dar a volta, pelos quintais. Articulou Elias. É possível, mas temos que ser rápidos. Essas cercas não são o suficiente para pará-los. Murmurou Breno. Estou ciente disso, mas parece a única opção que temos. Concluiu o jovem. Pulando no quintal vizinho, os dois seguiram para o fundo, o que atraiu os zumbis para a cerca. Eles se dilaceravam para tentar ao menos ultrapassar o bloqueio. Uma cena familiar para Breno que, lembrando-se de tudo que passará no colégio, tomou coragem. Usando a escada que levaram consigo da casa de seu Manuel, pularam para os quintais das ruas seguintes, onde os mortos não conseguiriam mais alcançá-los. Os dois depararam-se com uma casa, que dava meios de saída, uma espécie de bar. Chegando à residência, conseguiram mais suprimentos. A casa era em frente ao antigo recinto, que Breno chamava de lar. Ao pegarem todos os alimentos, tendo pesadas mochilas para carregar, evadiram do local. Como ainda tinha a chave do portão, Breno conduziu seu companheiro até a sua casa. Um zumbi nojento insistia em bater no portão, na vã esperança de derrubá-lo, logo após vê-los entrar. Muito obrigado, cara. Salvou minha vida 2 vezes. Disse Breno, estendendo sua mão a Elias para agradecê-lo. Estamos aqui para isso, um cuidando do outro. Respondeu o jovem. Passamos a noite aqui e amanhã tentaremos ver um forte, um lugar menos possível de ser atacado. Disse Breno, pondo as coisas no chão já dentro da casa. Tudo bem, por ora nós estamos de boa. Respondeu Elias, sentando-se no chão. Breno não conseguiu dormir à noite. Ficou na cozinha olhando pela janela, caminhando de um lado para o outro. Uma pressão gigantesca sobre sua psique, ele não conseguiria descansar até encontrar o refúgio ideal que tanto almejava. Pela manhã, os dois se alimentaram e partiram. Já pensou em algum lugar? Perguntou Elias. Sim, pensei na igreja presbiteriana, na praça. Respondeu Breno. Um belo forte, não acha? Mas a praça principal está tomada de zumbis, cara. Como vamos entrar sem morrer? Perguntou o jovem. Não vamos entrar. Não pela frente. Respondeu Breno. Caminhando pela Rua Nova, a qual antes morava a avó de Breno, também cenário onde acontecerá o hediondo homicídio de uma mãe e sua pequena filha, eles enfrentaram muitos zumbis até chegarem ao local específico. Uma casinha caindo aos pedaços, de barro. Ela daria entrada aos fundos da igreja. Os dois entraram rapidamente, mas 2 zumbis, que os avistaram,
ainda permaneceram perturbando na frente da casa. Não. Não podemos atirar. Observou Breno. Deixa que eu resolvo isso. Breno perfurou o crânio de ambos os mortos que estavam ali, com a ajuda de seu facão. Havia se livrado do problema sem hesitação. Pulando o muro, os dois penetraram o território. Não havia zumbis dentro da propriedade. Trataram de averiguar uma maneira de entrar e não chamar a atenção. Elias estava se achegando à porta, para derrubá-la, porém Breno o repreendeu. A porta não, cara. A janela, pois se entrarem aqui não vão poder pular para entrar, diferente da porta. Com um pedaço de pau os dois quebraram a janela, fazendo muito barulho, o que chamou um pouco a atenção dos mortos e de quem também estava ali ao redor. Ouvindo os passos lentos de certo indivíduo, o qual portava uma ferramenta de cavar buracos, Breno ligeiramente apontou sua arma na direção do sujeito. Gesmiel? Perguntou Breno, desacreditado. A estranha figura de um jovem com um par de óculos no rosto, vestindo uma camisa vermelha, uma calça cinza de esportes, e uma sandália havaiana nos pés, causou-lhe familiaridade. Que susto, rapaz! Pensei que fosse um comunista. Brincou Breno. Pensei que fosse morrer sozinho aqui. Confessou o jovem, quase que em tom de choro. Oh, Gesmiel, velho! Pensei que nunca fosse te ver novamente. Disse Elias, esboçando um riso. Preciso ir para casa, mano. Preciso pegar meu celular para ligar para o meu primo, Zacarias. Era o maior desejo do jovem que, apesar de tudo, não tivera nenhuma conexão com a realidade cruel que beijava o mundo lá fora. Eu acho que a ficha ainda não caiu, não é? Perguntou Elias. O mundo acabou, cara. Literalmente, não existe mais casa. Poucas pessoas estão vivas e nós temos o privilégio de estar entre elas. Revelou Breno. Minha avó está em Tapiramutá. Mano. Com certeza, lá não tem esta bagunça como aqui. Não. Aqui é porque não tem policial, nem médico, perseverou o jovem. Gesmiel estava preso em uma grade de pensamento, consequência do seu estado de choque. O delírio permeava suas falas, uma vez abismado. Ele queria acreditar que o mundo ainda era o mesmo e que, em breve, todas as coisas voltariam ao normal. Eu estive lá nesta semana, está pior do que aqui. Incrementou Breno. Põe uma coisa na cabeça, o mundo que você conhecia está destruído. Tá com fome, cara? Questionou Elias, após um tempo e um silêncio constrangedor. Estou com muita fome, meu irmão. Passei 2 dias aqui me virando com um pacote de biscoito, comendo tomates aqui do quintal e bebendo água dessa caixa imunda. Acrescentou o jovem esfomeado. Por favor, disse Breno, oferecendo-lhe um pacote de bolachas. Os 3 estavam dentro da igreja, mas na frente, a parte que dava acesso ao templo estava trancada. Bom, não é muito tarde. E como ainda é manhã me dá possibilidades de fazer uma missão. Era pelo que sinalizava o sol, 10h30 da manhã. Horário que Breno partiria de encontro ao seu amigo. Quer que eu vá com você? Perguntou Elias. Não. Vocês fiquem aqui e façam um acesso de entrada para o templo. Ali teremos uma boa vista para a vigília. Redarguiu Breno, apontando para a frente da igreja. Eu vou atrás de um soldado ferido. Onde você tem ficado? Perguntou Valdenilson, assim que saíram de sua casa. Encontramos um bom lugar, pode ser melhorado e transformado até num forte para nos proteger desse inferno. Respondeu Breno, olhando nos olhos. Onde fica? Quis saber. É a igreja presbiteriana. Um bom lugar para se proteger. Retrucou Breno. É verdade. Retrucou o outro jovem, confiante. Bom, eu trouxe essa mochila, então. Breno realizou uma pausa pensando na possível reação de seu companheiro. Vamos pegar todos os suprimentos que pudermos encontrar. Armas, facas e coisas úteis. Coisas inflamáveis também servem. Anteriormente isso seria furto. Provocou Valdenilson, esboçando um riso. Que tipo de furto é esse, se os donos já morreram e o mundo já acabou? Ironizou Breno. Começaram a vasculhar, com cautela. Vistoriando todas as casas da placa,
Os dois encontraram coisas muito úteis, como facas, um galão de combustível e tantos alimentos que não couberam nas bolsas. Ei, Breno! Exclamou Valdenilson, querendo surpreendê-lo. Pode dizer. Falou Breno ao aproximar-se. Quero que fique com isso. Eu encontrei numa gaveta. Murmurou o jovem entregando um pequeno revólver nas mãos de seu amigo. Era uma linda arma. Reluzia seu grande desejo de permanecer vivo. Não era seu aniversário, e nem sabia se este ainda aconteceria. Portanto, decidiu receber aquele presente como o melhor dentre todos que até então receberá. Por que não ficou com ele? Perguntou Breno. É um presente que estou te dando, rapaz. Vamos, aceite. Respondeu o amigo. Tudo bem. Retorquiu em agradecimento. E está completamente carregado. Reagiu com surpresa e entusiasmo. Era interessante, como alguma mescla de uma porca alegria, pintava-lhe o ser de uma cor totalmente diferente do cinza real, que dominara o mundo. Ah, eu encontrei também essa caixinha. Acho que são as balas dele. Acrescentou o companheiro. Você acaba de me deixar muito feliz. Respondeu Breno, ao abrir a caixa repleta de munição. Havia uma camada de poeira sobre a caixa, indicando sua identidade temporal. Porém, a munição estava perfeita para o uso. Breno, então, irrompeu melancólico. Eu me pego pensando naquelas duas, agora. Em qual das duas mesmo? Disse o amigo em tom de sarcasmo. Fez uma pausa ao olhar o caminho que dava até a cidade. Cheguei a me declarar para ela. Sabe? Mas ela me disse que estava abalada, confusa e não sabia se poderia me amar agora. Concluiu Breno, com pesar. Oxente! Reagiu o outro. Se soubesse que ela o amaria, iria naquele presente momento ao seu encontro. Era louco ao ponto de arriscar-se por um grande amor. Rapaz, são complicadas essas coisas. Prosseguiu Valdenilson, meio tristonho. Será que estão vivas? Perguntou Breno, num tom de realismo cortante. Deus é quem sabe. Incrementou o jovem. Mas olha, não quero te dar nenhuma esperança nem nada. Porém o jeito que ela olhava para você demonstrava um sentimento também. Comentava Valdenilson, enquanto caminhava pela rua ao lado do amigo, indo em direção à Volta Grande. Sério? Perguntou Breno, ao ser interrompido logo em seguida. Eu posso ir com vocês? Eu seria útil em alguma coisa. Lucas, o fiel da igreja, cortou o diálogo. Estava saindo de casa e vindo em direção aos dois. O que acha? Questionou Breno. Ele pode nos ajudar. É um bom caçador, sabe atirar. É uma peça que precisamos para a nossa partida de xadrez. Retrucou Valdenilson. Então, está bem. Concordou o jovem chamando o fiel. Depois que chegaram ao povoado, surgiu a pergunta. Como vamos cruzar a praça? Perguntou Valdenilson. Não vamos cruzá-la. Vamos por outra rua. Não atirem, só se for extremamente necessário. O barulho chamará os zumbis. Disse Breno, tomando as rédeas da situação. Fazendo o mesmo trajeto de outrora, conseguiram chegar a uma esquina que dava à Rua Nova, onde teriam a passagem para entrar no abrigo. No entanto, já bem perto do objetivo, Breno avistou uma pessoa familiar. Com a moto escondida entre umas plantas e com sua teimosia tremenda decidiu se aproximar. Esperem um pouco, disse ele afastando-se dos outros, cauto. Um homem de camisa azul e boné branco rasgado, barba por fazer e um par de chaves na cintura decidiu aparecer. Breno o conhecia, tentando interceptá-lo, percebeu que não era o único ao tentar fazê-lo. Um morto se aproximava dele, de modo que seria fatal. Com agilidade Breno eliminou o algoz, mas foi visto pelo indivíduo. Breno? Disse o homem sem acreditar. Seu nome era Samuel. Tinha emoção em seus olhos ao avistar o sobrinho que pensara estar morto. Tio. Respondeu Breno. Como tudo foi muito rápido, pensamos que você estivesse. Não concluiu o restante da frase. Fizemos inúmeras buscas em Tapiramutá, na esperança de encontrá-lo, mas nada de você. Seus pais vão ficar muito felizes em vê-lo. Venha comigo para o nosso acampamento. Convidou-o. Onde fica esse acampamento?
Perguntou Breno. Você está acompanhado? Estranhou Samuel ao ver os acompanhantes do rapaz. Só há pessoas da família. Você sabe onde fica? Já foi lá. Soube que era no grotão, onde sua família possuía terras. Não vou poder ir agora, tenho outras prioridades. Diga a eles que ficarei bem, murmurou Breno, rejeitando o auxílio oferecido. Você está ficando onde aqui? Questionou Samuel. Fique tranquilo, você já congregou lá. Respondeu Breno, em tom irônico, esboçando um riso e se despedindo do tio que partiu de moto. Voltando-se para os companheiros que o esperavam, disse: Desculpem a demora, estive um pouco ocupado. Prosseguiram, passando pelo muro e tendo acesso ao abrigo do jovem. Lar doce lar. Ironizou o rapaz ao entrar pela janela da igreja. Valdenilson e Lucas estranharam no início, mas logo se acostumaram com o local. Os dois então cumprimentaram os outros e se alojaram no abrigo.